Eu tive vários prefeitos eleitos, depois eu vou falar com vocês, vários vereadores eleitos também. Meu vereador da capital, infelizmente, não foi eleito, era uma pessoa que era totalmente desconhecida. A gente tentou transferir votos, mas realmente minhas redes sociais não estavam alcançando a quantidade que tinham que alcançar. Na última semana, onde ele tinha programado todos os impulsionamentos da rede dele, invadiram a rede dele e a gente não pôde fazer impulsionamento. Então, todos os vídeos que a gente tinha assim, de pessoas bacanas pedindo voto para ele, que ia ser na reta final para poder ganhar os votos. Eu fiquei doente, fiquei 4 dias internado, durante a semana toda fiquei de cama praticamente e acabei, enfim, não conseguindo ajudar o quanto eu gostaria de ajudar, né? Por fim, dizer também em relação ao Pablo Marçal, né? Todo mundo sabe do meu apoio ao Pablo Marçal durante todo esse tempo, mas principalmente com relação à defesa da justiça, né? A defesa da justiça que eu sempre achei que o que fizeram com ele de cortar a primeira rede social dele foi uma das piores. Esse corte, essa luz aqui tá muito ruim, você pode pagar pra mim? Esse corte das redes sociais dele foi algo que atrapalhou bastante, né, a campanha dele. Depois também... obrigada. Depois também, além da primeira perda, né, a segunda perda e depois a terceira perda. E aí todas as acusações que vieram, enfim. Eu acho que foi muito lamentável tudo que aconteceu. O Marçal, ele representa todos os meus princípios e valores, por isso eu decidi para a campanha dele mesmo contra o meu partido. Tive decepções, né? Como, por exemplo, contei para vocês ontem da minha decepção com o Tarcísio, de pedir a prisão do Marçal sem direito de defesa, sem direito do princípio da inocência. Então, assim, algumas pessoas me decepcionaram bastante, mas, por outro lado também, a gente tem que dar a mão à palmatória quando a gente não tá certo, né? Então, infelizmente, a pessoa que eu votei não ganhou, mas a gente não pode, de forma nenhuma, absolutamente nenhuma, deixar o Boulos ganhar. E como eu disse, acho que vocês vão, talvez revejam depois o meu vídeo sobre por que eu não votaria no Nunes e por que eu votaria no Marçal. E aí o Marçal, claro, entrou ao vivo nessa live que eu estava fazendo, explicando que eu não votaria no Ricardo Nunes, porque eu tinha problema com ele com relação às pessoas que foram presas durante a pandemia, aos restaurantes lacrados, as pessoas que perderam seus empregos. E eu via no Marçal a defesa da liberdade que eu sempre sonhei em ver em uma pessoa. Eu tinha mandado isso para o celular do Nunes. Agora? Falando que o vídeo dele, ele tem um vídeo em que ele falava que ele tinha orgulho de ter implementado o passaporte sanitário, o primeiro prefeito a implementar o passaporte, Cara, eu não vi esse vídeo não. Onde é que tá pra gente passar aqui? inclusive para a prefeitura, né, para os funcionários da prefeitura, e que ele tinha exonerado funcionários durante a pandemia que não tinham se vacinado, né? E aí eu disse que por aquele motivo, que era um motivo que realmente não passava na minha garganta, que eu não o apoiaria. Eu disse isso para ele, tá? Por mensagem, ele não me respondeu. E depois de eu falar com ele e tudo mais, também falei que eu tinha problema com relação ao Marçal, porque eu queria que o Marçal ficasse 4 anos como prefeito. E eu não tinha certeza se ele seria uma pessoa que ficaria 4 anos como prefeito. Aí ele entrou na live e disse: Carla, eu vou ficar 4 anos como prefeito, porque no primeiro ano eu vou só cumprir as promessas, né, do prefeito anterior, e depois eu vou ter 90 dias somente, né,
esse curto espaço de tempo para fazer o que eu ia fazer. Então eu não vou conseguir ver em São Paulo a mudança que eu quero ver. Eu quero votar, eu quero realmente transformar São Paulo, porque dali eu quero, aí ele diz, dali eu quero ser presidente do Brasil. Então eu preciso transformar São Paulo para mostrar que eu sou capaz, para depois tentar ser presidente do Brasil. Então eu vi nele uma possibilidade muito grande de ver os meus sonhos de política e de cidadã realizadas, tá? Dito isso, uma vez que nós temos agora a situação do Nunes com o Boulos, dizer para vocês que o Nunes veio a público, disse que se arrependeu do que fez na pandemia, segundo vai votar nulo, que não acredita na... Deu uma travada aqui, pera aí, rapidinho. Não sei se caiu. Travou. Pera aí. A live ao vivo da Carla Zambelli apoiou o o... governador. Nossa, ó. E ele trabalhando junto com o Nunes, eles vão fazer uma prefeitura boa, como vem fazendo várias obras, várias coisas. Né? A Cracolândia deixou de ter 4 mil viciados para 900 viciados atuais. Se a gente eleger o Boulos, a gente não, né? Mas se o Boulos se eleger, esse número ele não vai ficar em 4 mil. Esse número vai crescer muito, exponencialmente. O Boulos vai desviar todo o dinheiro, né? Tudo indica que pessoas com essa índole que ele tem, ele vai acabar desviando o dinheiro para colocar fogo no Brasil inteiro. E não vai ser só a cidade de São Paulo que vai sofrer, vai ser o país todo. É claro que se eu fizesse essa live há pouco tempo atrás, eu acho que eu ficaria mais brava. Mas assim, a gente tem que deixar a poeira sentar e tem que pensar no que é melhor. Tarcísio é um excelente administrador. Eu acho que ele falhou em algumas coisas. Eu acho que todo ser humano é passível de arrependimento. Assim como o Bolsonaro no caminhão do som falou, vai lá e desliga o caminhão, puxa da tomada, porque não tem que ter caminhão aqui, não tem que ter caminhão aqui fazendo barulho e não sei o quê. Aquilo ali foi uma atitude, para mim, uma fala ditatorial, e eu discordei do presidente. Então a gente tem como discordar das pessoas e continuar acreditando na bondade daquelas pessoas. Acho que vão ficar algumas lições aprendidas, né, disso tudo, tanto pra gente, né, pra mim, por exemplo, que não tive o meu candidato eleito, quanto para as pessoas que tiveram seus candidatos eleitos. Né? Então, assim, o Tarcísio sentiu a pressão, ele sentiu que o povo não gostou do que ele falou, ele sentiu que ele passou um pouco da verdade. conta. Então, quero dizer para vocês que, diante disso tudo, dos meus princípios e valores, das minhas crenças religiosas, que este homem, este ser humano, que eu nem chamo de homem, porque acho que não honra nem o que tem no meio das pernas, né? Este ser humano do Boulos, ele não merece ser prefeito de São Paulo, não merece ter acesso a 120 bilhões de orçamento que é São Paulo. E se a gente está falando de Boulos ganhar São Paulo, a gente está falando do país começar a se transformar numa balbúrdia completa, porque ele vai botar fogo no país todo. Então quero pedir para vocês relevarem aqueles que estão chateados hoje. Eu sei que fica uma chateação. A gente tem que dormir uma noite para poder pensar melhor. E amanhã de manhã vocês vão entender que Boulos ganhando, eu vejo assim, né? Algumas pessoas comentaram assim, fomos traídos, Boulos tem que ganhar para que eles aprendam com erro. Então assim, eu peço que vocês nessa noite orem a Deus, entreguem seus sentimentos a Deus e deixa Deus cuidar um pouco do coração de vocês. Boulos entrar na prefeitura de São Paulo vai ser um prejuízo para o Brasil de um tamanho gigantesco. E se a gente juntar os 28%, 29% que o Nunes tem com os 28% que o Marçal teve, a gente ganha do Boulos.
Então, por favor, não pensem nisso de vou votar em branco, não vou votar, não voto nunca mais. Eu tive uma tristeza muito grande também do meu marido ter perdido aqui em Calcaia. Meu marido fez uma campanha limpa, maravilhosa, de Caraca, conversar com as perdeu lá pessoas na também, né? rua, de olhar olho no olho das pessoas. Não comprou nenhum voto sequer. Ele conquistou mais de 23 mil votos. Uma cidade pequena, né? Não é tão grande quanto São Paulo, então ele teve 12%, quase 13% dos votos, mas foram 12, graças a Deus, não foram 13. E, e eu, 1.700.000 e eu votos. fico assim, pensando que quem perdeu não foi meu marido. Quem perdeu não foi minha família, quem perdeu foi o povo de Calcaia. Perdeu uma pessoa maravilhosa que poderia ter resolvido os problemas daquela cidade, né? E diziam que o pior problema da cidade foi a violência, É né? verdade. Então hoje as pessoas na boca de urna falaram que o pior problema da cidade é a violência. E aí eles pegam um coronel da polícia militar, caveira pelo BOPE, guerreiro de Caatinga, concursos na Mossad e na SWAT. Foi o último comandante da Força Nacional, é o homem que mais tem experiência em combate de rua no Brasil. Assim, é a pessoa que realmente tem. Meu marido levou 5 tiros, 3 facadas já. Então, assim, ele sabe o que é colocar a carne dele, o corpo dele a favor das pessoas. E perdeu. Mas perdeu com dignidade. Não comprou nenhum voto. Os mais de 23 mil votos que ele teve foram votos dignos, ganhados na base da confiança, do olho no olho. O restante, eu te digo, a grande, imensa maioria foi venda de votos. Hoje na rua, acompanhei com meu marido algumas vezes, né, durante vídeos que ele estava fazendo, etc. O pessoal falando assim, o senhor vai dar só a mão? Não tem 100 reais aí não para eu votar no senhor? Mas assim, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram dezenas, centenas de pessoas que viram meu marido hoje e pediram dinheiro para votar nele. Então, um povo que pede dinheiro para votar tem que passar por esse amargor. Mas o paulista não. O paulista, 28% dos paulistas acreditaram no Marçal, numa pessoa de direita de verdade. E agora a gente tem o Nunes e a gente precisa dessa oportunidade para o Nunes porque o Boulos não pode ganhar em São Paulo. Então, a partir de amanhã, eu tô... tá vendo? Ó? O William tá falando aqui, Marçal é bilionário, não precisa desse problema, o povo que perdeu. Ele ganhou o livramento. Pois eu digo o mesmo do meu marido, William. Eu digo o mesmo em relação ao meu marido, né? Ele ganhou um livramento de não ter pego uma cidade que pensa assim. Ah, Carlos, está chateada com o Cacá? Eu estou. Estou mesmo, porque não souberam valorizar um homem de coragem como é meu marido. E eu sei que muitas das pessoas do Brasil todo estavam torcendo pelo Marçal. Mas pensem que para Deus tudo tem um tempo, né? Tem o tempo de colher, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. E nesse momento talvez o povo não esteja preparado para ter boas pessoas. Mas eu digo para vocês, pelo amor de Deus, o Boulos não pode ganhar. Então vamos firmes e fortes para que Nunes vença no segundo turno, seja o nosso prefeito nos próximos 4 anos, seja cobrado por deputados federais, deputados estaduais, pelos seus vereadores, e que a gente possa ter uma coisa que pelo menos o Ricardo Nunes não tem. Por exemplo, ele não acredita, ele é contra a ideologia de gênero, ele como vereador votou contra a ideologia de gênero. Então, vamos ver as nomeações agora que ele vai fazer. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem na pessoa e dizer, não, vai ser ótimo. Algumas pessoas estão muito tristes, estou vendo pelos comentários, mas estou pedindo para vocês, por favor, reflitam sobre isso e de verdade nos ajudem a fazer o Nunes ganhar, tá bom? E não digo que isso vai ser pelo Tarcísio, não vai ser pelo próprio Nunes, mas vai ser pelo povo de São Paulo, tá bom? E Nunes,
pode contar com o meu voto, pode contar com o meu apoio. Eu sei que talvez eventualmente ele nem queira mais meu apoio, né? Afinal de contas, eu torci pro Marçal, mas eu vou fazer o que tá no meu coração e o que tá na minha cabeça pra fazer, e que Deus manda eu fazer. Ricardo Salles Raiva dá, acabou de postar. sei que vocês estão todos desanimados, mas gente, existe um ditado em inglês que fala assim: sleep on it. Durma uma noite com isso. Durma em cima disso. Uma noite. Pera aí, rapidinho. Ó, Ricardo Salles, que tava apoiando o Marçal, acabou de postar, olha só o que ele postou. Ricardo Salles botou a culpa no laudo. Aí. O erro de Marçal em publicar aquele laudo lhe custou a eleição. Mas teve 1.700.000 de votos mobilizados contra o sistema. Os dois primeiros candidatos, com todo o tempo de TV, centenas de milhões de reais, mídia, coligações, etc., não tiveram nem sequer 100.000 votos a mais. Isso mostra a força do sentimento antissistema. Agora, contudo, é derrotar pessoal barra bolos. Caraca, verdade. Concordo. Concordo muito aqui. Cara, não é uma derrota. Ele perdeu por 100.000 votos. Tanto do Nunes, tanto com o Boulos. Então, não teve tempo de TV. Não teve tanto dinheiro. Diferença de dinheiro, mais de 40 milhões. Acho que o Marçal teve uns 4, 5 milhões. O Nunes e o Bolo tiveram mais de 50 milhões. Então, eu não enxergo como derrota. Acho que foi, pô, pro Marçal, pra mim, na minha visão, foi uma vitória. E tem por último aqui pra gente encerrar. Ó. É que Deixa eu mostrar aqui a thumb pra vocês. o movimento. Estão derretendo. A esquerda é a grande derrotada dessas eleições, né? Aqui tá escrito errado. Fundamental é que está validando o que nós todos estávamos falando, que a esquerda está perdendo, né? A aderência, a narrativa, as propostas, o que eles têm para entregar, né? Que é novo, que é de fato uma demanda social. Nada, né? Eles já concluíram isso no nosso estamento burocrático, a nossa Constituição, as políticas públicas, tudo foi criado pela esquerda. Então o que você está vendo hoje, se você está insatisfeito com os seus governos federais, estaduais e municipais, é por causa de muitas das políticas públicas que foram defendidas e criadas pela esquerda. Simples assim. Não vi política pública, não vi organização de Estado, instituição que veio nos últimos 10 anos dessa ressurgência do movimento conservador. Nos últimos 10 anos, o Estado brasileiro só deteriorou. E nós não vimos aí o contrário. Nós não vimos a política pública, o reflexo de qualquer coisa que represente a sociedade, uma vez que ela abraçou o conservadorismo. Cadê isso refletido no Estado, nas políticas? Nada. Ao contrário, o Estado está hoje reentrincheirado. As prefeituras, os estados membros, o Poder Federal, estão com políticas cada vez mais agressivas contra a sociedade. Então, o que estamos vendo é o reflexo dessa insatisfação, que já sabemos que temos, e eu estou satisfeito por isso, né? Se a gente entrar nos detalhes, eu estou menos satisfeito, mas em termos gerais, a gente está vendo uma ida, de fato, uma diminuição do poderio da esquerda, e eu acho que os deputados, não, os futuros prefeitos e vereadores, sobretudo agora os prefeitos que foram para o segundo turno, os que abraçarem o que a direita quer, vão ter mais chance de vencer. O ponto que eu acho que é importante aqui é que o movimento fundamental é que está validando o que nós todos estávamos falando, que a esquerda está perdendo, né? A aderência, a narrativa, as propostas, o que eles têm para entregar, né? Que é novo, que é de fato uma demanda social. Nada, né? Eles já concluíram isso
no nosso estamento burocrático, a nossa Constituição, as políticas públicas, tudo foi criado pela esquerda. Então, o que você está vendo hoje, se você está insatisfeito com os seus governos federais, estaduais e municipais, é por causa de muitas das políticas públicas que foram defendidas e criadas pela esquerda. Simples assim. Não vi política pública, não vi organização de Estado, instituição que veio nos últimos 10 anos dessa ressurgência do movimento conservador. Nos últimos 10 anos, o Estado brasileiro só demorou. E nós não vimos aí o contrário. Nós não vimos a política pública, o reflexo de qualquer coisa que represente a sociedade, uma vez que ela abraçou o conservadorismo. Cadê isso refletido ao Estado? As prefeituras, os estados meio federal, com políticas cada vez mais contra o que estamos vendo é o reflexo dessa insatisfação que já sabemos que temos, e eu estou satisfeito por isso, né? Se a gente entrar nos detalhes, eu estou menos satisfeito, mas em termos gerais, a gente está vendo uma ida, de fato, uma diminuição do poderio da esquerda, e eu acho que os deputados, não, os futuros prefeitos e vereadores, sobretudo agora os prefeitos que foram para o segundo turno, os que abraçarem o que a direita quer, vão ter mais chance de vencer. Concordo. O ponto que eu acho que é importante aqui é que o movimento fundamental é que está validando o que nós todos estávamos falando, que a esquerda está perdendo. Né, a aderência, a narrativa, as propostas, o que eles têm para entregar, né, que é novo, que é de fato uma demanda social. Nada. Né, eles já concluíram isso no nosso estamento burocrático, a nossa Constituição, as políticas públicas, tudo foi criado pela esquerda. Então, o que você está vendo hoje, se você está insatisfeito com os seus governos federais, estaduais... Pra galera que estava esperando, o Silas falou isso. O Silas falou no culto. Que loucura, o Silas é... Olha o que o Silas falou no culto. Vamos ver. mil votos. Isso aí. Numa eleição de 9 milhões de votos. Viu o que eu falei? E ele deixou de ir pro segundo turno por conta de 30 mil votos. É a galera que poderia ter votado na Marina, poderia ter votado nele, e ele tá no segundo turno. Ele falou no meio do culto isso, né? Tipo assim, o culto parou pra falar de política. Isso é muita loucura do Pablo. Muita gente ali da igreja dele queria ter votado no Pablo. Tem muito comentário negativo. E isso tudo no altar, né? Mas o que eu fico pensando, a Tabata falou que tirou o Marçal do segundo turno. Agora o pastor Silas tá falando que tirou o Marçal do segundo turno. Acontece, tá todo mundo querendo levar a fama. Eu achei que o pastor Silas foi muito exagerado nessa perseguição com o Pablo. Muito. 1.000 núcleos de quartel-general do reino. Cada Tá travando aqui pra mim? Deixa eu ver aqui. Deu uma travada aqui. entre 20... É, por isso que ele tá tão chateado com o Marçal. Travou mesmo aqui. Caraca. Não é do vídeo, não. 1.000 núcleos de quartel-general do reino. Cada entre 20... Tá.